Gestão da Criatividade e Inovação, com José Augusto Parreiras de Oliveira. Analista legislativo, graduado em Administração, especialização em Organização, Sistemas e Métodos e em Gestão da Criatividade, formado pela Creative Education Foundation, como facilitador na metodologia Creative Problem Solving, CPS. Atua no Serviço de Desenvolvimento de Pessoas do Prodazem desde 2006. Alô, salve, boa tarde para todos. Agradecer aí ao GITEC, né, tá me dando essa oportunidade de conversar um pouco mais com vocês sobre gestão da inovação, né? Esse assunto, inovação e criatividade, é um assunto que eu gosto muito, tenho tido a oportunidade de compartilhar o que eu venho vivendo, o que eu venho estudando, o que eu venho percebendo desse assunto. Bom, o que nós vamos ver então? Criatividade, conceitos, inovação, a relação entre criatividade e inovação. Nós vamos ver um modelo de gestão de inovação. Esse é um modelo que eu desenhei a partir da minha vivência, da minha experiência, do que eu tenho observado. E começando com um conceito, né? O que é criatividade, né? Essa é um conceito, professora Teresa Mabel, professora de Harvard. Criatividade é a produção de novas ideias, que são também, de certo modo, úteis, apropriadas, significativas e corretas. Existe uma dezena de conceitos, todos eles ao redor desse conteúdo. Alguns falam na questão do ambiente, falam em como a pessoa percebe o nível de conhecimento, mas, basicamente, a essência é produção de algo novo e útil. Criatividade é a produção de algo novo e útil. Existem alguns mitos sobre criatividade, né? Ainda hoje a gente pode perceber. Um deles é que criatividade é coisa de artista. Os artistas são criativos. Isso é uma prerrogativa deles, às vezes até exclusiva deles. Coisa de maluco. Isso aí é coisa de maluco, né? Aqui na nossa organização, de vez em quando, vem alguém criativo, isso não vai dar certo. Isso é coisa de maluco. Aqui tem a pintinha da Cindy Crawford, né, dizendo que criatividade é coisa de nascença. Né? A criatividade ou você tem ou você não tem. E, às vezes, até você junta, né, artista e meio louco, né, corta a orelha, mas não é nada disso. Né? Isso são realmente mitos da criatividade que ainda hoje eles persistem. Esse é Sidney Parnes. Ele e Ruth Noller é uma matemática. Sidney Parnes, um pedagogo. Os dois, estudando criatividade, o que era, eles desenvolveram uma fórmula. E aí eles viram que a criatividade é uma função do conhecimento, imaginação e avaliação. Conhecimento, imaginação e avaliação. Bom, olhando isso, aí eu pergunto para vocês, quem é mais criativo, a criança ou o adulto? Criança? Todo mundo acha que é criança? Ninguém acha que é adulto? Unanimidade assim? É? Então tá. Vamos ver aí ao longo como que a gente vê quem é o mais criativo, né? Oi? O adulto já foi criança? Então a gente pode dizer que o adulto ainda tem uma criança dentro dele? Só que essa avaliação acaba sufocando isso um pouco? O adulto tem mais conhecimento que a criança. E o adulto tem muito mais avaliação que a criança, né? A criança, ela se dá a esse privilégio de não avaliar nada e faz porque simplesmente quis fazer, né? E a gente fica avaliando, é adequado, não é? É bom, não é bom? O que vão dizer, né? Então essa avaliação acaba inibindo essa criança que tem dentro da gente, né? Bom, ser criativo é produzir algo novo e útil. E aí nós estamos vendo aí uma fila. E eu pergunto a vocês, vocês veem algo criativo aí nesta fila? Sim, não, talvez. Não? Não? Bom, criatividade então é a produção de algo novo e útil. Há alguns anos atrás,
nos bancos, as filas eram por caixa. Cada caixa tinha uma fila. Era muito frequente de quando você chegava num caixa, e uma fila grande, sendo que no caixa do lado não tinha ninguém. Quando você chegava no caixa, o cara tinha que ir no banheiro, virava, procura o caixa ao lado, né? E no caixa ao lado não tinha ninguém. Até que um dia fizeram uma fila única. Não sei, acho que vocês, não sei se vocês se lembram disso, né? Isso foi algo novo. Ninguém fazia isso. Todo banco tinha vários caixas e cada caixa tinha sua fila. Até que surgiu isso que era novo e útil. Essa foi uma solução criativa. Uma fila. É interessante a gente ver que criatividade é contextual. Uma determinada alternativa, num contexto ele não é criativo, mas num outro contexto ele é criativo. A criatividade é algo contextual, algo pessoal. Bom, então falamos sobre criatividade, né? A produção de algo novo e útil. Esse algo são ideias, né? Produção de ideias novas e úteis. Agora vamos falar sobre inovação. O que é inovação? Inovação é a transformação dessas ideias, as ideias resultado da criatividade, e insights em resultados e produtos que são negócios. Essa é uma frase de Bill Shepard. Bill Shepard é um consultor de criatividade e inovação americano. Inovação, criar ideias e transformá-las em produtos ou serviços rentáveis. Inovação. Inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a competitividade da companhia. Professor Prahalad, de Michigan. Inovação é uma nova ideia implementada com sucesso que produz resultados econômicos. Esses 4 conceitos aí, alguém viu alguma coisa em comum ou mais de uma coisa? O que vocês viram de semelhante nesses conceitos que eu trouxe? Oi? Resultado econômico. Todos esses conceitos, eles destacavam essa questão. A inovação, ela, para ser considerada, ela tem que produzir resultado econômico, ela tem que dar competitividade à empresa, tem que ser rentável. Esse era um conceito que estava muito firme. Inclusive, Vitor Michavka é um professor da FAAP. Então, a FAAP ela tem também esse conceito. FAAP é a Fundação Armando Álvares Penteado, né, de São Paulo. A gente viu que nós tínhamos aí também um conceito da 3M, Prahalad, professor Prahalad de Michigan, e o outro da 3M. Então, tanto a academia quanto o mercado, eles compartilhavam esse conceito de inovação, associando essa questão financeira. Orkut. Hoje também em baixa, né? Mas teve um momento que no Brasil ele estava muito em alta, né? Twitter. YouTube. Google. Grandes inovações da humanidade, né? E nenhuma delas teve rentabilidade ou teve uma associação econômica, inicialmente ou direta. Nenhum deles. O Google, eles até demoraram a começar a fazer dinheiro. Eles já tinham investido muito e simplesmente era uma ferramenta de busca e nem sabiam como ganhar dinheiro. YouTube também da mesma forma. Era só os vídeos, né? Depois começaram as histórias dos links patrocinados, aí virou um caça-níquel mundial, que é o tempo todo pingando lá as doletas, né? Mas num primeiro momento, não tinha nada relacionado à grana, não tinha rentabilidade, não tinha esse aspecto financeiro. Então, aquele conceito que era compartilhado tanto pela academia quanto pelo mercado, hoje ele já não se faz verdade como era, né? Lady Gaga. 14 milhões de seguidores no Twitter. Ashton Kutcher, aquele ator, em 2009 ele fez 5 milhões, foi o primeiro que atingiu essa marca. Interessante, né? Como que essas grandes personalidades, eles ficam buscando atingir esses grandes números de seguidores, né? E isso não tem nada de grana. Ele simplesmente tem pessoas que querem ouvi-lo a maior parte do tempo possível em qualquer lugar. Está tweetando e está sempre, né? Todos estão seguindo. Agora, vamos supor que eu tenho uma fábrica de power plate.
E eu digo assim, olha, Lady Gaga, faz o seguinte, coloca aí no teu Twitter e diz que a sua forma e a tua resistência e o desempenho do palco é principalmente por causa do power plate que você faz 3 vezes por semana. Power plate custa uns R$2.000. Olha, se você colocar aí 1 milhão, tudo bem que é muito, mas só para, em termos de conta, 1 milhão de seguidores dos 14, 2 bilhões de reais você faz com uma ação de divulgação. O número de seguidores, o número de acessos, o número de visitantes, hoje isso é um patrimônio inestimável. Embora, no primeiro momento, não tem nada relacionado com aspecto financeiro. Não existe nenhum item comercial direto. Mas isso hoje é de um grande valor, né? Inovação, produção de algo novo, útil, da criatividade, e de domínio público num determinado segmento. Aspecto financeiro, ele hoje já não cabe mais nesse contexto. Mas é importante que ele seja de domínio público num determinado segmento. Esse determinado segmento pode ser, às vezes, uma comunidade, uma organização, um grupo, pode ser o mundo. Esse público varia de acordo com a inovação e de acordo com a aplicação. Mas, se ele não for desse domínio, ele não se caracteriza como uma inovação. Quem foi que inventou? Silêncio. Acho que é os irmãos Wright. Santos Dumont, né? Quem foi que inventou? Oi? Quem inventou? Graham Bell, né? Quem inventou? É isso aí, como ele disse, né? Existem 2 modalidades de inovação. Uma que se chama de ruptura. É aquela que ele cria uma nova realidade. Ele altera todos os processos. É algo que não existia. E você tem a inovação incremental. É aquela que vai aperfeiçoando e vai aperfeiçoando. Num primeiro momento, a gente pode até dizer, não, a mais importante foi o 14 bis. As inovações de ruptura são as mais importantes. Mas se a gente tivesse 14 bis até hoje voando? A inovação incremental ela também tem a sua importância. Ambas elas são necessárias. Aquela primeira que traz uma nova realidade, um processo que não existia, e o outro que vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, o aperfeiçoamento contínuo. Né? A inovação, ela hoje está em todos os ambientes. Por exemplo, ali é uma escultura de um lenhador. Ele está na árvore. Essa escultura está na árvore. Antigamente, né, a escultura estava na praça, em frente ao museu, num lugar. Não, ele usou o próprio objeto do conteúdo, que seria a madeira, e fez parte da escultura. Era como se fosse uma matéria-prima, a própria madeira. Essa é uma página que você compra flor. De qualquer lugar você compra a flor e envia. Não tem mais balcão, não tem mais atendente. O processo de compra e de distribuição é novo. Ele não existia. Foi uma inovação. Em todas as áreas a gente vê isso. Propaganda. Propaganda, normalmente, você tinha o produto, tinha o nome, destaque, agora mudou. Você tem a questão do contexto. Isso aqui é a propaganda do Baygon. Baygon mata-aranha. Olha como é que é tudo, né? Tudo é uma coisa nova. Em todas as áreas, a inovação está presente. Nós, cada vez mais, convivemos cada vez mais com mais inovação. E isso em todas as áreas. Delivery. Antigamente nem existia delivery. Hoje em dia é difícil você ter, principalmente no segmento de alimentação, que não tenha delivery. Eu lembro que até o McDonald's resistiu muito, mas de uns poucos anos para cá, o McDonald's tem delivery. Quase todos têm delivery. Isso é uma inovação. Essa inovação foi incorporada. O micro, olha só, aquilo ali é um computador. É uma inovação, né? Daqui a pouco nem vai poder dizer que o hardware é o que chuta, né? Daqui a pouco não vai se poder dizer isso, né? Que tem esse conceito, né? Hardware é o que chuta e software é o que você xinga, né? Daqui a pouco não vai poder, você não vai ter mais o que chutar, né?
O micro ele vai ter essa característica toda virtual. GNU, software livre, isso foi uma inovação gigante. A forma de desenvolver software, de distribuir software, copyleft, isso foi uma grande inovação. A inovação está presente a todo momento, em todas as áreas. No sistema de comunicação, quando a inovação alcança o sistema de comunicação, o mundo muda. Essa foi a primeira grande inovação. Foi a primeira vez em que uma mensagem era enviada sem que você tivesse um objeto, né, um veículo da comunicação, e alguém carregando um papel, uma pedra, uma madeira. Foi o telégrafo. Isso provocou uma mudança imensa. Hoje, inclusive, nós estamos, né, sempre vivendo muitas mudanças, mas naquela época era uma oportunidade de dizer assim, agora, como que vai ser o mundo diante disso? Né? Telefone, outra grande mudança. E agora, internet. Existe até alguns estudiosos que dizem que a internet provocou a maior mudança da história da humanidade em termos de comunicação, maior do que telégrafo, maior do que telefone, maior do que tudo isso, né? E em muitas oportunidades a gente vê as inúmeras inovações que surgem com a internet, né? Aquele site que eu mencionei, né? A compra pela internet. Foi uma grande inovação, graças a essa inovação no sistema de comunicação. Aí a ideia era mostrar esse vídeo. Agora é bem interessante a gente falar. Vocês souberam do episódio Cala a Boca Galvão durante a Copa que aconteceu na África? Todo mundo ficou sabendo? E essa expressão Cala a Boca Galvão, ela ficou entre aquelas top 10 e em primeiro lugar durante uma semana no mundo. No mundo. No mundo todo, o que mais se falava era Cala a Boca Galvão. Tem um filmezinho, Cala a Boca Galvão, e ele aparece com um papagaiozinho. Não sei se vocês já viram. É uma produção muito bem feita, muito bem feita. Ele tem imagens da Amazônia, ele tem imagens na passarela, e explorando essa ideia e dizendo, né, que Galvão é um pássaro que está em extinção. Então, cada vez que você... E cala a boca significa salvar. Cada vez que você tuitar a expressão Cala a Boca Galvão, você vai estar doando $1 para o Instituto Galvão em prol da preservação dos animais, que são os papagaiozinhos, né? E isso fez com que o mundo todo tomasse conhecimento do Galvão Bueno, num contexto meio diferente, né? Agora, realmente eu recomendo, porque é muito bem feito. O locutor é muito bom, tem uma voz bonita. Você fica assim, pô, mas quanto tempo esse cara demorou para fazer essa brincadeirinha, né? Mas essa questão, né? A inovação no sistema de comunicação, o poder que ele não tem, né? Muda o mundo, como eu estava falando, né? Bom, então, falei em criatividade, agora falei em inovação. Há uma relação muito próxima entre esses dois. A criatividade, ele apresenta as novas ideias. Dessas novas ideias, a gente tem uma invenção. A partir daqui, nós podemos ter a inovação. Se você não tem aquele domínio público, se você não tem uma comunidade usando, ele não é uma inovação. Ele fica parado na invenção. Se você tem aquelas grandes ideias de produtos fantásticos, mas que nunca chegaram a se concretizar, você parou na criatividade. Esse é um processo, então, onde você tem a criatividade, onde você gera as novas ideias, essas novas ideias viram produto e ele passa a ser de domínio público. Essa aqui é a relação entre a criatividade e a inovação. Uma vez eu ouvi um profissional dizendo que não havia nenhuma relação entre os dois, né? Bom, é um entendimento, né? Eu vejo isso de uma lógica muito forte, né? Muito presente. É fácil da gente perceber e acompanhar essas realidades, né? Essa é uma frase de Bill Shepard também. Você pode ter criatividade sem inovação, mas você não pode ter inovação sem criatividade, né? Seguindo até aquela linha, né? Você pode
tem a criatividade, parou ali. Mas se você for chegar até lá embaixo, você tem que percorrer aquela escada, né, onde você tem criatividade, você tem a invenção. Bom, agora vamos falar sobre gestão da inovação, né? Falei sobre criatividade, falei sobre inovação, agora gestão da inovação. Inovação. Tem dois tipos de empresas que vão inovar. Existem algumas, como o Google, que ela gera inovação para ser vendida. Serviços, produtos. Essa inovação ela é colocada no mercado. E isso tem que ser gerido. Tradutor, Google Docs, Google Rede, os inúmeros serviços que são inovadores, são coisas novas e que são colocados no mercado. A outra modalidade é a organização que incorpora uma inovação para utilizar na organização, para favorecer os seus processos, para atingir os seus objetivos. Então, a inovação é para fora, para vender. Faz parte do negócio. O outro é a inovação que você vai utilizar para favorecer a tua organização, os teus processos. Bom, gestão. O Aurélio e também Roais, né, são os dois dicionários mais importantes da língua portuguesa. Ambos falam, gestão é administração. Ato de gerir, ato de administrar. Bom, e o que é administração? Eu ainda vejo como, de uma forma bastante clara e atual, Fayol, 1916. Então, gestão é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. É o POC3. Então, gestão da inovação significa eu planejar essa inovação, eu organizar essa inovação, comandar, coordenar e controlar para fazer com que a inovação aconteça. O ciclo da inovação. Eu vejo que tem 3 etapas. A primeira é da geração. É a geração da inovação. A segunda é uma aceitação. Na aceitação está a implantação. Foi implantado, foi aceito. Depois você tem a absorção. Aquilo passa a fazer parte da sua realidade. Você incorpora, você internaliza. E aí você volta com outras inovações, você gera. Então esse é um ciclo, como eu havia mencionado no início, esse modelo é um modelo como eu entendo essa gestão da inovação, compreendendo essas 3 etapas. Né? Isso a partir do que eu tenho vivido, da minha experiência, do que eu tenho observado, do que eu tenho estudado. Então são 3 grandes etapas: geração, aceitação, absorção. Não tem nenhuma novidade. Vocês conhecem isso, vocês já viveram todas essas etapas. Né? É só uma forma didática de apresentar essa realidade. PDCA é uma ferramenta que veio daquela onda da qualidade total, que foi desenvolvida por Deming, é o ciclo Deming, onde tem o P de planejar, define-se metas, né, determina os resultados, o do de check, que é você vai executar, D de do, né, o C de check, para você verificar se o que você planejou está sendo realizado, e o A de action, é onde você vai corrigir, né? Planeja, executa, verifica e corrige. Aqui também não tem nenhuma novidade. É só uma forma de sistematizar algumas etapas que vocês já vêm fazendo na organização. Mas aí está de uma forma sistematizada. Planejar, fazer, verificar e agir. Né? PDCA. Bom, na etapa de planejamento, então, o que é necessário fazer para inovar, para aceitação? E aqui tem outra ferramenta que é associada ao PDCA, ela favorece a esse processo. É 5W e 2H ou 4Q e 1POC, que é a tradução. O que, quem, quando, quanto, porquê, onde, como. Why, when, where, who, when, how much. Quando você tem essas perguntas, ele te favorece a deixar bem claro o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, quando você tem que fazer. O planejamento, ele tem que contemplar essas etapas. Isso favorece mesmo. Então é bom a gente sempre ter presente. Né? Você vai planejar alguma coisa? O que você vai fazer? Quem vai fazer? Quando?
como, quanto. Essa ferramenta também é chamada de roteiro do repórter. Porque uma boa matéria, ela tem que responder essas perguntas. Na etapa de planejamento, esse é um aspecto muito delicado. Você tem que ver quem são os apoiadores. Quais são aqueles que vão te dar sustentação, que vão fazer com que aquele planejamento se cumpra. Esses apoiadores podem ser pessoas, pode ser uma legislação, pode ser uma situação, qualquer coisa que vai te dar apoio naquela ação planejada, ele é um apoiador. E a gente tem que tomar muito cuidado com os opositores. Quais são aqueles que vão impedir que isso seja realizado? Não vai deixar ver as coisas acontecerem. Podem comprometer a execução do que foi planejado. Então, é importante ter presente esses dois, né? Os apoiadores e os opositores. Apoiadores nós vamos envolver, vamos fazer com que eles façam parte desse processo. E os opositores nós temos que neutralizar os impactos que eles podem causar. Então, na geração, aceitação e absorção, que tem aquele ciclo, e aqui você tem o PDCA, que está gerando, usando essas ferramentas. O 4Q e um POC, os apoiadores e os opositores, né? Então tem o modelo, o PDCA e essas duas definições, né? Esses são o que deve constar do planejamento e aqui cuidados especiais. Então aqui na geração, como que vai ser gerado? O que vai ser gerado? Quem vai nos ajudar? Falando de geração, existem duas modalidades de você gerar essa inovação. A primeira, você faz em casa. Foi feito por mim. A tua organização vai gerar esse produto inovador. A outra, que você vai gerar, você vai incorporar um produto feito por outros. Você vai comprar um produto inovador para você utilizar na sua organização. Um você fez, no outro você vai comprar. Você tem que definir isso. Na etapa do planejamento, o que é melhor? Não, nós vamos desenvolver este software, que é uma coisa inovadora e vale a pena investir. Não, não vamos desenvolver. Nós vamos comprar isso pronto, porque no mercado tem coisas novas, coisas muito boas, então nós vamos comprar. Nós não vamos desenvolver. Na primeira alternativa, quando você desenvolve, você tem metodologias para isso. CPS, Creative Problem Solving, foi desenvolvida por, esse aqui é o Alex Osborne, foi ele que inventou o brainstorming. Ele, então, junto com Sidney Parnes, né, que eu até já mostrei ele, que foi que criou aquela fórmula, Sidney Parnes, eles juntos criaram essa metodologia em 54. Então é uma metodologia que tem uma história aí, né, já é cinquentona, né? E já provou o quão eficiente, o quão efetiva é, né? Existem outras metodologias, né? O que é importante é você tem metodologias que você tem como exercitar, praticar essas metodologias e você, na tua organização, você alcançar esses produtos, né, inovadores. Nessa etapa de planejamento, então você vai dizer o que é necessário para mim gerar a inovação. Tem a etapa de planejamento, você identifica aqueles itens, o que, quem, onde, como, que é o roteiro do repórter. E nessa etapa, mais uma vez, esse cuidado que tem que ter com os apoiadores e com os opositores. Então, nós estamos aqui na etapa de geração. Apoiadores envolver e opositores neutralizar. No primeira etapa, geração, PDCA, o roteiro do repórter, 4Q e um POC, e apoiadores e opositores. Na etapa de aceitação, a etapa de aceitação, as pessoas se predispõem a incorporar esse item de inovação em suas atividades. A implantação. Existem todos aqueles cuidados, tem que ser planejado, né? Às vezes você implanta com um projeto piloto, depois você vai expandir para a organização.
todos esses cuidados de uma implantação. Essa é a etapa da inovação, mas você pode implantar e a inovação não ser aceita. Quando se tem algo novo, há o medo. O que é isso? E essa coisa nova? E esse desconhecido? Como que será? É natural essa resistência ao novo e esse medo ao desconhecido, né? Então, é importante, no momento do planejamento, se ter presente esse medo ao desconhecido, essa coisa nova. Começam a apresentar os sabotadores. Já nessa etapa, na etapa de implantação, você vê sabotadores. E esse sabotador, às vezes, é consciente, ou seja, olha, nós temos que fazer alguma coisa porque esse negócio não pode vingar, não. A gente tem que fazer isso não dar certo. Ou existem outros de forma inconsciente, porque aquilo incomoda, não agrada, não tem interesse, e às vezes tem algumas ações no sentido de comprometer a implantação. No momento do planejamento dessa etapa, isso aqui a gente tem que estar presente. E esses sabotadores vão ser os opositores. Bom, alguns exemplos, então, de inovação. Acho que muitos aqui nunca viram isso, né? Isso é uma máquina de datilografia. E aí eu vou dar um depoimento, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com um equipamento desse. Eu trabalhava com a máquina de datilografia até que surgiu um novo produto inovador. Quem arrisca dizer o que era? Máquina elétrica. Conheceu também, né? Surgiu a máquina elétrica. Olha, eu tive uma resistência muito grande. Por quê? A máquina elétrica, ela é muito sensível, né? Você só clicava e pá. E a outra é dura, então você tem que meter o dedão mesmo. Então, com aquela pressão que já fazia parte do dia a dia, quando ia com essa mesma pressão para a máquina elétrica, era um sufoco. Você clicava umas 4 letras de uma vez só. E aí, não, deixa eu voltar para minha máquina. Minha máquina aqui, que eu tenho um carinho por ela, conheço ela há tanto tempo. Essa resistência, ela se apresentou. E durante algum tempo eu fiquei naquele limiar, né? Ia para cá porque tinha aqui, mas sempre quando podia eu voltava. Até que teve realmente um determinado momento em que levaram todas as máquinas de datilografia manual, aí não tinha jeito, né? Aí eu tinha realmente que aprender e no final acabei. Mas até hoje, no teclado, a pressão é maior do que deveria. Chega a fazer barulho. Não precisava tanto, né? Tudo muito macio. Mas essa dificuldade na aceitação. Um pouquinho mais à frente, não dá para ver muito bem. Mas isso aqui é a tela do redator. Alguém chegou a conhecer o redator da Itautec? Não, ninguém conhece. Você conheceu, né? Mais um ali, tá começando a aparecer gente, né? O redator da Itautec. Era um processador de texto. E ele tinha um monte de vantagem, mas um monte. E mesmo com todas essas vantagens, eu não usava. Eu não usava. Eu colocava o papel, datilografava, e às vezes errava. Aí tinha que botar liquid paper. Quando tinha carbono, então era um horror, porque você apagava aqui, existia carbono, né? É importante dizer isso, né? Existia carbono, né? Então era muito difícil. Então me falaram o redator e eu tinha resistência. Eu demorei muito a usar o redator da Itautec, ou a começar a utilizar um processador de texto. Mas, finalmente, talvez até por decurso de prazo, eu acabei usando o redator da Itautec. Esse aqui é um outro exemplo. Isso aqui é um Outlook. E aí eu vou falar aqui no Prodazen, a nossa experiência. Teve um determinado momento em que se comprou o software, né? Não foi... Opa, desculpe. Deixa eu ver onde é que está isso. Tá. Então, a opção foi comprar o software, não foi desenvolvido. Tinha muito no mercado, né? Aquele aspecto que eu falei, a inovação. Você vai desenvolver, você vai comprar. Compramos. Implantou-se. Teve, então, a etapa da aceitação. E ninguém usava. No Senado.
Ninguém usava. Aí no Prodazem, fala assim, bom, vamos fazer uma implantação piloto, então primeiro o Prodazem usa. Tá bom. E ninguém usava. Aí fizeram assim, os diretores estão obrigados a usar. E os diretores, eram acho que 9, começaram a usar. E aí os diretores mandavam os e-mails com tarefas, com horários de reunião. E chegava na reunião, não estava, cadê? Você não viu? Mandei uma mensagem. Bom, isso já tem aí bastante, um bom tempo, né? Alguns anos aí, né? Mas o fato é que no primeiro momento, isso não foi usado. Aí depois que os diretores começaram a usar, o Prodazem todo começou a usar, pouco tempo depois o Senado todo estava usando. Nesse caso, teve um apoiador muito particular. Quem arriscaria dizer qual foi? Vocês conhecem. Quem foi esse apoiador tão particular? O mundo todo começou a usar correio eletrônico. O mundo todo. Então isso favorecia muito. Alguém disse, você já viu isso? Hoje, ninguém fica sem correio eletrônico. Cartão de visita, às vezes, não tem o telefone, mas tem o e-mail. Mas essa experiência é interessante, porque primeiro a questão da geração, a opção foi comprar esse produto inovador, altamente inovador, usando aquela inovação no sistema de comunicação, que foi a internet. E agora, o planejamento da implantação, ele teve algumas dificuldades. Até que se definiu, né, naquele planeja, você age, corrige, no PDCA, vira essa necessidade de você colocar um piloto. Então ficou rodando o PDCA, né? Mas foi realmente uma experiência de uso dessa inovação bem interessante vivendo essas etapas. É interessante, né? Já tem outras pessoas que tanto o uso da máquina elétrica quanto o uso do redator, eles acharam fácil. Muito fácil. Eu achava que era difícil e eles achavam que era fácil. Então por que para uns é tão fácil e para outros é tão difícil? Eu conversei com o Ângelo. Cadê o Ângelo? Ele não está aqui. Aí nós combinamos o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos falar com o pessoal, vamos ver se eles topam. Então já está tudo certo. Nós vamos sair daqui. Vamos nadar 3.000 metros. Depois vamos pegar uma bike, 150 quilômetros. E vamos terminar com uma corridinha de 42 quilômetros. Quem acha que é fácil? É? Pô, para mim é impossível. Sussumo, meu ídolo. Olha só, tem cara que paga, vai lá pro Havaí, paga inscrição, paga passagem para fazer o Ironman. Isso aí que pra gente, pra mim, é tão difícil, pros caras é mole. A mesma atividade, para mim é muito difícil, para ele é mole. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ele é preparado, né? Ele tem recursos, né? O empreendimento, ele é como se fosse uma dívida. Ele vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo dos recursos que eu tenho. Se eu ganho R$500 e eu tenho uma dívida de 2.000, essa dívida é muito cara, vai ser muito difícil, 4 meses inteiros, botando o salário inteiro, muito. Se eu mesmo, tenho essa mesma dívida de 2.000 e ganho 10.000, mole. Muito fácil. A diferença? A pessoa é a mesma, a dívida é a mesma. Qual é a diferença? Um tem recurso e outro não. Da mesma forma que o triatleta que tem recursos de energia, de condicionamento físico, que eu não tenho. A diferença, então, é os recursos. Então, se um produto inovador que é implantado, ele vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo dos recursos. Mas quais seriam esses recursos? Quais seriam esses recursos que vão fazer com que a implantação de um produto inovador seja mais fácil ou mais difícil? Quem arrisca? Entender ele. Entender ele. Informação, benefícios e ganhos. Se tem algo novo chegando, o que eu vou ganhar com isso?
o que ele tem de bom? Se eu não vejo nenhum ganho, se eu não vou ter nenhum benefício, por que todo esse esforço de me adaptar a essa nova realidade, de ter um novo aprendizado com isso? Se não vai alterar nada, trocar 6 por meia dúzia, ou trocar 6 por 3, o que eu ganho com isso? Então, toda implantação, e no caso a aceitação, ela exige essa informação. O que você vai ganhar com isso? O que nesse produto tem de benefícios para você? E não é difícil a gente ver isso. Vocês mesmos, nos muitos produtos inovadores, vocês sempre têm isso presente. O que tem de vantagem? Por que eu vou querer esse novo celular? O que eu vou ganhar com isso? Porque se for igual, dificilmente você vai comprar um outro, né, se for igual. O que você ganha? Outro, capacitação. Tem que treinar. E muitas oportunidades, às vezes a falta de capacitação, a pessoa não sabe fazer, acha ruim porque não sabe, principalmente quando ele quer fazer, não ensinam, então ele acaba virando um sabotador inconsciente. Diz, isso é uma droga, esse negócio é muito ruim, isso não funciona. Toda vez que eu quero usar, não funciona. Não funciona porque ele não sabe. Esses, então, são recursos que vão fazer com que aquela aceitação seja mais fácil. O que você vai ganhar? Quais os benefícios? Capacitação. Capacitação constante, sempre treinando. E uma ecologia. Ecologia é você criar um contexto, um ambiente que favoreça isso. No caso do e-mail, houve uma grande ecologia que favoreceu. E no caso isso, ele extrapolava o próprio Senado, né? Porque os amigos todos tinham e-mail, os contextos, os cenários, né? Os palcos existenciais, quase todos eles tinham e-mail. Então, havia no mundo uma ecologia que favoreceu a implantação de um correio eletrônico em qualquer organização. Então, a gente criando essa ecologia, esse ambiente, folhetos, às vezes cartazes e informações, né? Esses vários veículos de comunicação, eles ajudam a criar isso. Então, são 3 recursos que favorecem a essa aceitação. Informação, que benefícios? O que eu ganho? Capacitação, treinar. E ecologia, né? Fazer com que o ambiente favoreça isso. Eu gosto muito dessa frase. Ninguém pode ir ao lugar que se propõe se ao mesmo tempo permanecer no ponto de partida da logosofia. Você pode olhar assim, mas que coisa mais óbvia, rapaz, você não precisava colocar esse slide, não. Claro, ninguém vai chegar lá se ao mesmo tempo continua aqui. Mas tem uma armadilha aí. Eu quero mudar, eu vou aceitar o novo, eu quero usar essa máquina de datilografia elétrica. Mas eu não quero largar essa máquina de datilografia manual, não. Eu até quero aceitar aquela, mas não quero largar essa, não. Existem armadilhas, às vezes até mais sutis. Eu quero acordar cedo, quero ir para a academia cedo, para ficar mais tempo. Mas levantar da cama, ainda mais com esse tempinho que está fazendo. Isso eu não quero, não. Eu quero acordar cedo, mas não quero levantar, não. Me proponho emagrecer, vou correr uma maratona, tenho que perder peso. Mas regime, adoro um churrasco, né? Adoro um profiterol, um petit gâteau. Então, eu quero correr, eu quero emagrecer. Mas regime não. Atividade, esse negócio é muito chato, muito cansativo. Então, eu quero chegar lá, mas eu não quero sair daqui, apesar dessa obviedade, ele tem umas armadilhas. Então é importante a gente ter isso presente. Eu quero chegar lá e eu vou andar para chegar lá. Eu não vou ficar aqui. Bom, então nós falamos da geração, falamos da aceitação, o PDCA, planejar, fazer, verificar, acompanhar e depois corrigir. Com as mesmas ferramentas. 4Q e 1POC, apoiadores e opositores. Etapa de planejamento, o que é necessário fazer para que a inovação seja aceita. De novo. Não, está repetindo. É porque o modelo, você tem as 3 etapas, em cada uma você tem o PDCA, o 4Q e 1POC e o apoiadores e opositores.
Então, por isso, essa insistência. Porque em todos eles você tem a mesma ferramenta. Absorção. Bom, houve a geração, você já escolheu o produto, houve a aceitação, o produto foi implantado, está funcionando, tudo bonitinho ali na organização, mas, claro. Então, pessoal, o Ângelo está indo embora e acho que ele merece uma salva de palmas. Ângelo, brigadão aí pela... Quando a gente conversou rapidamente, você falou, não, vai ter uma hora aí para você poder compartilhar aí sobre inovação. Falou. Bom, então estava falando aqui, já está implantado, tudo legal, tudo bem? Tudo certo? Aí é que mora o perigo. Está implantado, realizamos, conquistamos, o produto está funcionando. Aí você começa a ter sabotagem. Se não tiver atenção com aqueles cuidados, com aqueles recursos, o que você ganha e que benefício que você vai ter com esse novo produto, o que você tem que fazer para garantir aquilo que já foi implantado acaba desandando. E você pode ter um produto implantado, funcionando, e depois ele desanda e não funciona mais e volta para o antigo. Alguém já viveu alguma realidade semelhante? Está implantado, está funcionando, mas o processo começa a se deteriorar e depois volta para o antigo, por causa desse aspecto. Né? No momento da absorção, daquilo começar a fazer parte do dia a dia, não se tomou cuidado, houve uma certa displicência e acaba que os opositores, como eu falei, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, acabam comprometendo. Internalizar, então, significa na absorção. Isso vai fazer parte do dia a dia. O exemplo do correio eletrônico é muito bom, faz parte do dia a dia. A todo momento a gente está usando o correio eletrônico. Normalmente você chega no trabalho, a primeira coisa que faz é usar o correio eletrônico, né? É verdade que nesse caso houve essa ecologia mundial que favoreceu, né? Então, mais uma vez, o modelo, e aí na absorção você também tem o PDCA, planejar, fazer, verificar correções e corrigir, e utilizando aquelas duas ferramentas, né? Nós vimos então na geração, na aceitação, na absorção, as mesmas ferramentas. E nessa absorção, às vezes acontece isso. Não aguento mais esse negócio. Vou detonar isso. E às vezes é aquela questão, são sabotadores inconscientes. Mais difícil do que convencer alguém a aceitar novos conceitos é convencer alguém a se livrar dos velhos. Então, existem dois momentos, né? Se você tem que mostrar o bom, mostrar o novo, você também tem que mostrar que é interessante largar o velho, né? É bom a gente ter isso presente. O que vimos? Criatividade, inovação, a relação entre esses conceitos, esse modelo de gestão de inovação, geração, aceitação, absorção, e a questão de apoiadores e opositores, que eu fui até insistente, e mais de uma vez eu tive a oportunidade de falar sobre eles, né? Bom, era isso então que eu gostaria de falar para vocês, sobre o que eu tenho vivido e essa experiência da inovação, da gestão da inovação, com esse ciclo, né? E esses conceitos de inovação e criatividade, né? E convidá-los, né, a quando vocês estiverem na organização, diante de uma inovação, seja uma inovação que vocês desenvolveram, seja uma inovação que vocês adquiriram, vocês terem presente essas etapas, né? Porque geração, aceitação e absorção é natural. Geração é aquilo que criou, a aceitação você implantou e a absorção começou a fazer parte da sua vida, né? E essas duas ferramentas, no caso, o roteiro, o PDCA, e aquele roteiro do repórter, né? E apoiadores e opositores. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma observação, trazer alguma experiência? Então, Ishida?